queridos irmãos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um serviço de culto ao Senhor. Eu gostaria de convidar você a reservar este momento para que possamos juntos, enquanto igreja, cultuarmos ao Senhor. Estamos vivendo dias inusitados no país e isso tem nos impedido de estarmos mais próximos uns dos outros. Porém, nada nos impedirá de estarmos mais perto de Deus. E eu confesso que tenho estado muito feliz com as fotos, mensagens e ligações que os irmãos têm feito e nos enviado, que nos mostram que nossa igreja tem praticado aquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado no transcorrer dos tempos. São famílias em devocionais, casais estudando juntos a palavra de Deus, pais contando história para os filhos. Tudo isso é bênção de Deus em nossa vida. Mas também sei que existem pessoas que estão sofrendo neste momento. Talvez por causa do desemprego, doença na família, medo provocado pelas alarmantes notícias, problemas no casamento, entre tantas outras coisas. E eu gostaria de orar por você que esteja passando por essa situação. Eu gostaria de orar por você neste momento. Baixe sua cabeça, eleve seus pensamentos ao Pai. Se desligue neste momento das coisas deste mundo e entre em comunhão com Deus. Peça perdão ao Senhor pelos seus pecados e peça para Ele te visitar nesta noite com o teu Espírito Santo. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor é o nosso Deus. Queremos, ó Pai, nesta noite te adorar na beleza da sua santidade. O Senhor que é Deus soberano, o Senhor que é Deus supremo, Deus criador, o Senhor que é o nosso Deus. Nos abençoa, ó Pai, nós que somos os teus filhos, nós, ó Pai, que estamos aqui nesta noite, enquanto igreja do Senhor. Abençoe também, Senhor, a vida daqueles que ora estão ouvindo esta transmissão. Pai, que esta palavra não chegue somente ao lar, mas chegue também, ó Pai, ao coração de cada um, ó Deus, e que eles possam ouvir a Tua voz. Deus, traz paz ao coração sofrido, traz refrigério à alma. Tantas almas, ó Pai, nesta noite atribuladas, tantas almas, ó Pai, necessitando do refrigério do Senhor. Que elas possam, ó Pai, nesta noite conhecer e ter a paz que nós temos. Que elas possam, nesta noite, ter esse encontro com o Senhor que um dia nós tivemos. E que elas possam também, ó Pai, ao longo dos dias, se deleitar na Tua palavra, como nos deleitamos. Eu te agradeço, ó Pai, por minha vida, pela vida dos meus irmãos e por a vida de todos aqueles que estão nos ouvindo nesta noite. Em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho amado, que nós oramos agradecidos. Amém. Se você está com uma Bíblia por perto, eu convido você neste momento a abri-la comigo no Salmo de número 95. Salmo de número 95. Eu vou ler aqui e peço que você acompanhe nesse momento. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-nos com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremo-nos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova. Não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado. Não conheço os meus caminhos. Por isso
jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O Salmo 95 começa com um convite de louvor ao Senhor. Nós faremos isso daqui a pouco, louvaremos ao Senhor. O salmista expressa aqui o seu imenso prazer em adorar ao Senhor, o seu imenso prazer em dedicar a sua vida à obra do Senhor, o imenso prazer de ser um servo do Deus Altíssimo. E ao fazê-lo, ele incentiva o povo de Israel e nos incentiva nessa noite a adorar ao Senhor e a prestar culto ao Deus soberano. E ele nos dá algumas razões porque nós devemos aceitar esse convite de adoração. Ele vai nos dizer ali no verso de número 3, porque o Senhor é o Deus supremo, é o Deus que está acima de todas as coisas, é o Deus que está acima de todos os deuses, é o Deus soberano. Ele vai nos dizer ali no verso 4 e 5, que todas as coisas foram criadas por ele. Ele é o Deus Criador. E vai nos dizer também, no verso 7, que ele é o nosso Deus. Eis a razão por que nós devemos adorar a Deus. Eis a razão por que você nesta noite deve aceitar este convite. O convite de adorar ao Senhor. Porque ele é o Deus Supremo, porque ele é o Deus Criador e porque ele é o nosso Deus. Ao mesmo tempo que o salmista nos chama a adorarmos ao Senhor, ele também nos traz uma advertência da parte de Deus. Essa advertência é ao homem que vive em rebelião contra Deus, que serve ao Senhor só de lábios, mas que o seu coração está longe do Senhor. Como o salmista mesmo coloca no verso de número 8 a 10, é o homem de coração duro, o homem de coração transviado. E ele vai dizer que a razão do homem aí ter um coração duro, de ter um homem que se desvia dos caminhos do Senhor, é porque ele não conhece a Deus. Fica o alerta do salmista a você nesta noite. E eu pergunto para você, qual será a sua decisão? Você vai abrir seu coração a Deus e dar a Ele a devida honra? Ou vai endurecer o coração e virar as costas para Deus? Talvez essa noite seja um momento oportuno para você decidir e ter esse encontro com o Senhor. Qual será a sua decisão nesta noite? Enquanto ouvimos um louvor, eu gostaria de convidá-lo a aceitar o convite do salmista e adorar ao Senhor conosco. Mundo vieste da terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer: és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. E que vieste da terra e criaste, um amor pode se ver. Vamos adorar ao Senhor. Vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, declare isso ao Senhor. totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Foi Cristo quem pagou o preço
lugar também é o Deus majestoso. Que nós possamos reconhecer isso nessa canção que nós vamos cantar agora. A majestade do Senhor. Cante conosco. Semana passada, meus irmãos, eu fiz um convite a um pastor muito conhecido nosso, o pastor Fábio Coutinho. Há cerca de 15 dias atrás, aproximadamente, as igrejas ainda não estavam fechadas e nós então convidamos ele, mas ele foi impedido de estar conosco. Mas hoje ele vai estar conosco. Eu fiz o convite, ele de imediato aceitou, e ele que está na nossa lista de oração, além de ser um grande amigo e companheiro do ministério, e sempre que pode, ele nos abençoa com uma palavra da parte de Deus ao nosso coração. Está preparado para ouvir a voz do Senhor? Com vocês, então, o pastor Fábio Coutinho. Que Deus o abençoe. Irmãos queridos da Igreja Presbiteriana Central de Embu das Artes, é bom estar com vocês mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus, poder falar um pouquinho das verdades do Senhor, sermos exortados, edificados, consolados pela palavra do nosso Senhor. Primeiramente, eu quero louvar a Deus e agradecer a essa amada igreja. Vocês têm sido bênçãos na minha vida, pastor Flávio, seu conselho, todos os irmãos têm sido bênçãos na minha vida.
Eu louvo a Deus porque vocês são preciosos e têm colocado a minha vida em oração. Eu quero dizer, irmãos, que as orações dos santos estão sendo atendidas para a glória do nosso Senhor. Eu quero compartilhar com os irmãos um pouquinho do que tem acontecido com a minha saúde. Meu último exame, agora, recente, revelou que dos 4 tumores que eu tinha no pulmão, com a nova medicação e pela graça e pela mão bondosa de Deus, de cura do Senhor, com tudo isso, 2 desses tumores reduziram à metade, 2 desses tumores simplesmente sumiram, e aqueles pequenos pontinhos de 0,1 milímetros, 0,2 milímetros e até 0,3 milímetros sumiram totalmente. Eu sou grato ao nosso Deus, em primeiro lugar. Sou grato aos santos que têm orado por nós. Bendito seja o Senhor, irmãos. Esta é uma bênção e eu quero dizer para os irmãos que isso só fortalece a minha vida e isso só me leva a ter mais gratidão a Deus por Ele estar intervindo na minha vida e também pela vida dos santos de Deus que se colocam em oração por mim. Hoje eu quero meditar com os irmãos no Evangelho de Marcos. E quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Eu quero ler com os irmãos os versículos 35 aos versículos 41. Primeira coisa a dizer é que nós estamos vivendo tempos diferentes. Tempos nunca vividos na história da humanidade. Em nossa geração, na geração passada, não vimos nada parecido com o que nós estamos vivendo. Tempos de incertezas, tempos de angústia, tempos de dor, tempos de luto, tempos que apertam o nosso coração. Tempestades que varrem a nossa vida, tempestades que agitam a nossa alma. E nós temos vivido este tempo. Estamos sujeitos a todas essas tempestades. Eu não sei você, mas eu um dia passei por uma tempestade. Não uma tempestade da vida, uma tempestade no mar. Eu estava em alto mar e de repente, exatamente de uma hora para outra, como o texto irá nos dizer, veio subitamente sobre nós uma tempestade. Não dá tempo de contar todos os detalhes, mas é apavorante. Nós ficamos sem saber o que fazer. E naquela ocasião, alguns clamaram ao Senhor dos céus. Outros simplesmente desmaiaram no convés do barco. E outros se desesperaram. O que fazer quando estamos diante de uma tempestade? O que fazer quando estamos no olho do furacão, vivendo uma tempestade? No texto que nós iremos ler, eu quero pensar em algumas coisas em relação a este assunto. Então pega sua Bíblia, por favor, abra aí Marcos capítulo 4 e nós faremos a leitura, então, dos versículos 35 a 41. E a palavra do Senhor nos diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece.
o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Bendito Senhor, nos dê a graça e a bênção de, ao examinarmos as Escrituras, sermos visitados pelo Teu Santo Espírito. Usa, ó Deus, a minha vida, usa aqui o Teu servo, para a edificação da Tua igreja. Que o Senhor hoje fale profundamente ao nosso coração, no meio do mar revolto, no meio da tempestade que estamos vivendo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Queridos, eu poderia abordar este texto de muitas maneiras. Mas hoje eu quero me deter simplesmente nas 3 perguntas, ou nas perguntas desse texto. E examinar com você, e pensar com você, que tipo de perguntas nós temos feito em meio às tempestades da nossa vida. Não só nesse momento que vivemos, mas em meio às dificuldades, em meio às agruras. Quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, que tipo de perguntas nós temos feito a Deus? Que tipo de pergunta nós temos ouvido da parte de Deus quando lemos a sua palavra, quando oramos a Ele? Esse texto nos traz algumas perguntas. 2 delas foram feitas pelos discípulos e as outras feitas por Cristo Jesus. A primeira pergunta foi feita pelos discípulos. E a primeira pergunta está aí no verso de número 38. O texto diz: e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que pereçamos? É interessante esta pergunta, porque os discípulos estão achando que Cristo Jesus não se importava com eles. Esse mesmo Senhor que havia mostrado a esses discípulos o quanto eles se importavam com as pessoas. Se você olhar os capítulos anteriores do próprio livro do Evangelho, do próprio Evangelho de Marcos, você verá que Jesus curou um homem com mão ressequida. Jesus cura muitas pessoas à beira-mar. Você vai ver que Jesus expulsa demônios. Você vai ver que Jesus se compadece das pessoas, que Jesus se importa sim com as pessoas. E a pergunta dos discípulos não faz sentido. Sentido absolutamente nenhum. O que esta pergunta demonstra, em primeiro plano? Demonstram que esses homens não tinham a fé que Cristo Jesus esperava deles. Talvez eles até tivessem fé, mas a fé desses homens estava comprometida pelo medo. Sim, irmãos, aonde o medo atua, a fé não tem vez. Quando o medo se expande, a fé simplesmente se resume a quase nada. Onde habita o medo, habita a desesperança. Onde habita o medo, não habita a fé. A primeira pergunta dos discípulos a Jesus nos mostram que eles não estavam com fé suficiente naquele que estava com eles. Quando eles fazem essa pergunta, o Senhor não está se importando conosco, ou o Senhor não se importa que nós pereçamos. Eles mostravam simplesmente que eles não estavam entendendo quem era Jesus. Cristo Jesus se importa sim. Se importava
com aqueles discípulos no mar revolto da Galiléia. Se importava com as multidões que passavam sedentas espiritualmente, doentes fisicamente. Se importava sim com seus discípulos. Se importa sim comigo e com você. A palavra de Deus nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de poder. É Deus se importando comigo, é Deus se importando com você, é Deus buscando relacionamento conosco. Portanto, a pergunta que muitas vezes é feita no meio da tempestade e que ecoa como uma pergunta que diz ao nosso Senhor: o Senhor não se importa? Não é uma boa pergunta. É uma pergunta que não demonstra fé. É uma pergunta que não reconhece a bênção da presença do Salvador, que deixou sua glória e que veio ao mundo por amor a nós. Mas a segunda pergunta do texto, ou as perguntas seguintes do texto, são feitas pelo próprio Senhor Jesus. Está aí no verso de número 40. E o texto nos diz assim: então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O Senhor, ao observar a vida, o comportamento e o coração daqueles homens, disse a eles: está faltando algo. Está faltando fé. E Jesus repreende estes irmãos. Jesus repreende esses discípulos, porque depois de tudo que eles viram, eles não estavam passando no teste prático da vida. Quando as circunstâncias atingem o nosso coração, é diferente. Os discípulos tinham visto o poder de Cristo Jesus na vida de outras pessoas. Os discípulos viram quanto Cristo estava abençoando outras pessoas. Mas quando chegou a vez deles passarem pela prova e deles experimentarem a bênção eterna do Senhor Jesus, eles não acreditaram. Como é que não tendes fé? E Jesus nos repreende com base em pelo menos 4 coisas que nós podemos ver no texto. E para que fique mais fácil de você guardar o que eu vou falar, é só você guardar 4 P's. A promessa de Cristo, a presença de Jesus, a paz de Jesus e o poder de Cristo Jesus. Promessa, presença, paz e poder. Jesus os repreende, primeiro, porque eles não estavam voltados e arraigados na promessa que Cristo Jesus havia feito para eles. Olha para o texto. O versículo 35 vai nos dizer que já era tarde, ou sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Jesus estava dizendo, ou Jesus disse para eles, que eles iriam sair de um local e eles iriam para outro local, eles passariam para uma outra margem. Jesus estava dizendo que eles iriam alcançar o outro ponto. Jesus estava garantindo que a viagem estaria sendo chegada a um termo. Era uma promessa do Senhor. Irmãos, nós temos tantas promessas à nossa disposição. E muitas vezes no meio da nossa viagem, no meio da nossa peregrinação, à Nova Jerusalém, à eterna morada dos céus, nós vacilamos. Nós esquecemos das promessas.
Nós esquecemos daquilo que Deus nos prometeu, daquilo que Cristo Jesus nos disse. Nós esquecemos de todas as benditas promessas da palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. Em Josué, livro de Josué, nós lemos que nenhuma das promessas de Deus caiu por terra. Nenhuma das promessas que Deus disse caiu por terra. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Ele é o Deus que promete e o Deus que cumpre. Portanto, Jesus chama a atenção desses homens e diz: por que vocês são assim com tanta pouca fé? Por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não estão tendo fé? Porque eles não acreditaram na palavra do próprio Senhor. Nós estamos saindo daqui e vamos passar para uma outra margem ou para outra margem. Sabe, irmãos, Deus nunca disse que nós teríamos uma viagem tranquila, sem percalços, mas Ele garantiu uma chegada ao destino final. E em todo momento, Jesus prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, em meio à tempestade, em meio à dificuldade, você pode contar com a promessa de Cristo Jesus. A segunda coisa que nós podemos olhar para o texto e verificar é que, além da promessa de Cristo, eles tinham a presença de Jesus. Versículo 36 nos diz: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Jesus estava com eles no barco. Como nós esquecemos disso? Parece que quando tudo se revolta, parece que quando a vida começa a dar errado, parece que quando os nossos planos não estão sendo concretizados, parece que nesse momento nós achamos que Cristo saiu do barco da nossa vida, saiu de diante de nós, que deixou-nos abandonados. Não! Cristo está presente, Cristo está caminhando, Cristo está conosco. Em meio às tempestades, em meio às dificuldades, em meio ao vale da sombra da morte, a presença de Jesus é constante na nossa vida. Portanto, os discípulos tinham a promessa de Cristo e os discípulos tinham a presença de Cristo. Mas o texto nos diz mais. O texto vai nos dizer aí no versículo 38 que eles tinham também que confiar na paz que vem de Cristo Jesus. E o versículo 38 vai nos dizer assim: e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, o que Jesus fazia em meio à tempestade? Ele dormia. Ele estava tranquilo, ele estava calmo. Por que Jesus dormia? Porque Jesus tinha a paz que excede todo o entendimento. Porque ele sabia quem estava no controle. Você já deve ter ouvido uma historinha, uma ilustração, que diz que um avião estava passando por uma turbulência muito grave, muito forte. Os passageiros estavam totalmente desesperados, temiam por sua vida. E havia um garotinho. E aquele garotinho estava tranquilamente sentado no seu assento, calmo e sereno. As pessoas, ao notarem a postura daquele garoto, voltaram-se para ele e lhe perguntaram: você não está com medo? A turbulência está tão grande, todos estão gritando, todos estão desesperados, você não está com medo?
para surpresa daqueles passageiros, o garotinho vira-se para ele, diz, não, eu não estou com medo. Porque eu sei quem está dirigindo este avião. Eu sei quem é o piloto deste avião. O meu pai é o piloto do avião e eu confio nele. Cristo Jesus estava dormindo. Ele estava dormindo porque ele sabia que o Pai do céu tinha o controle de toda a situação. Que em meio às tempestades, que em meio aos ventos desfavoráveis, que em meio ao mar revolto, ainda assim, Deus está no seu santo trono, governando com a sua mão poderosa toda a terra. Bendito seja o nosso Deus. Jesus estava em paz, porque ele sabia que o seu Pai estava no controle. Jesus repreende os seus discípulos, porque eles não acreditaram no próprio poder do Senhor. Eles viram tantas coisas, e agora eles vacilam diante do mar. O poder de Cristo. O verso 39 diz assim, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O que aconteceu, irmãos? O vento se aquietou e fez-se grande bonança, bendito seja o nome do Senhor. O Deus Todo-Poderoso estava naquele barco. O Senhor do universo que criou o mar estava naquele barco. Jesus desperta do seu sono e agora quem dorme é o vento e o mar. Quando Jesus se levanta, todas as tempestades dissipam. Quando Jesus está presente na nossa vida, uma tempestade não é páreo para o nosso Senhor. Jesus os repreendeu, sim. Primeiro, porque eles não tinham fé. Jesus agora os repreende porque ele tinha falado de uma promessa bendita que eles iriam atravessar por outro lado. Jesus os repreende porque eles esqueceram da presença do próprio Senhor. Jesus os repreende porque eles não estavam experimentando a mesma paz que o Mestre já havia mostrado para eles. Jesus os repreende porque eles não creram no poder de Cristo Jesus para debelar, para acabar com aquela tempestade. E o texto continua. E agora nós chegamos à última pergunta do texto. E essa pergunta volta a ser feita pelos próprios discípulos. E o verso 41 nos diz: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez eles ainda não tivessem descoberto a plenitude desta resposta. Talvez eles ainda não tivessem tido toda a revelação de Deus naquele momento. Realmente ainda não tinham entendido exatamente quem era Cristo Jesus. Mas hoje, nós temos a ciência, nós temos a concepção exata de quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem. Este é Cristo Jesus, o Verbo que se fez carne, o Filho amado de Deus, que deixando toda a sua glória habitou entre nós, o Filho amado de Deus que sem pecado foi à cruz por mim e por você. Este é Jesus. Ele é o Mestre dos mestres, Ele é o Senhor dos senhores.
Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é aquele que tem autoridade sobre os espíritos imundos, Ele é aquele que tem autoridade sobre as doenças, Ele é aquele que tem autoridade sobre principados e potestades, Ele é aquele que governa a terra com a sua mão poderosa, com a sua mão forte. Ele é o Deus que visita o coração do contrito e do abatido de coração. Ele é o Deus que está comigo e está com você em meio às nossas tempestades, em meio às nossas dúvidas, em meio às nossas dificuldades. Senhor dos senhores, Rei dos reis, eterno Deus, que vive em nós através do teu Santo Espírito, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador pessoal. Que perguntas temos feito em meio à tempestade? Como que nós temos nos relacionado com as dificuldades da nossa vida? Que possamos aprender, irmãos, com o Senhor Jesus nesse episódio. Que possamos aprender com os discípulos neste episódio. Que possamos nos curvar diante do Senhor. Nós não podemos duvidar. Nós estamos todos no mesmo barco da história. E hoje, mais do que nunca, os perigos que rondam todas as pessoas também rondam a nossa vida. Mas nós não podemos esquecer nunca que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é socorro bem presente nas tribulações. Deus é socorro bem presente nas tempestades. A Ele nós devemos elevar a nossa voz. Diante dele nós devemos derramar as nossas lágrimas. É nele que nós devemos confiar para que a nossa tempestade passe, para que cheguemos bem ao nosso destino final. Diga para a sua alma o mesmo que o salmista disse lá no Salmo 56, versículo 3 e 4. E a palavra de Deus nos diz assim: em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Que essa seja a nossa oração. Que Ele seja o nosso refúgio nos momentos de tribulação e nos momentos do vale da sombra da morte. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a passar este momento. E ajuda-nos a passar vitoriosos, crendo e aguardando na sublime graça, na sublime presença do Senhor Jesus em nós. Que possamos experimentar neste momento de vale, de tempestades, que possamos experimentar as promessas do Senhor. Que possamos, ó Deus, experimentar mais do que nunca a presença do Senhor através do Teu Santo Espírito que mora dentro de nós. Que possamos, ó Deus, experimentar a paz que excede todo entendimento. Que possamos experimentar o Teu poder, poder de debelar tempestades, poder de curar doenças, poder de consolar vidas nesse momento. Ah, Senhor, toma a igreja presbiteriana, a igreja central presbiteriana de Embu das Artes nas tuas mãos. Segura firme nas mãos desses irmãos. Proteja-os, ó Deus, a cada momento. Cuida, Senhor, do pastor Flávio. Cuida do seu conselho. Cuida, ó Deus, deste rebanho. Que a tua boa e poderosa mão os visite com graça. É a nossa oração, em nome de Jesus. Queridos irmãos, que Deus continue abençoando cada um de vocês. Nos veremos, se assim o Senhor permitir, ao vivo e a cores,
para dar um abraço, para sentir o cheiro das ovelhas, coisa que eu gosto muito, para ver vocês bem de pertinho. Mas até lá, lembre-se de uma coisa: a igreja de Deus nunca fecha. Os locais de reunião ou de reuniões estão fechados. Os templos estão de portas cerradas, mas a igreja do Senhor é viva e permanece para todo sempre, conforme a vontade do nosso Deus. E esta igreja irá se encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens e viverá com Ele eternamente. Você é a igreja. Testemunho. Ore. Fale do Senhor Jesus nesse momento de crise, porque muitas vidas podem ser atingidas pelo seu testemunho. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê uma boa semana, em nome do nosso Senhor Jesus. Que bênção podermos servir a um Deus que está no barco, em toda e qualquer situação. Ele está no nosso barco em meio a toda e qualquer tempestade da vida, trazendo ao nosso coração paz, trazendo a vida acalanto, trazendo dias agradáveis em momentos de tribulação. Eu quero agradecer o pastor Fábio pela belíssima mensagem que nos trouxe, agradecer também a sua família, que está sempre com ele ali, também apoiando o trabalho. E como ele mesmo disse, pela graça de Deus, muito em breve estaremos juntos louvando ao Senhor. Quero agradecer você, membro ou não desta igreja, e que reservou um espaço do seu tempo para cultuar conosco. E você que depois vai nos ouvir aí pela internet, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, como falou ao nosso. Vamos receber a bênção do Senhor? Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, as bênçãos e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre todo o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus o abençoe, meu querido. Tenha uma boa semana.